Olá, meu nome é Kleber e seja bem-vindo a mais uma aula da linguagem de programação C#. Na aula de hoje, nós vamos aprender a desenvolver um algoritmo que ele vem da matemática. Mas aí você deve se perguntar, que raios eu ia aprender a desenvolver um algoritmo da matemática se eu não vou utilizar ele no meu dia a dia na programação? É aí que você se engana, meu caro. Através desse algoritmo, nós vamos aprender mais um pouco sobre como declarar variáveis, como desenvolver um laço de repetição e como as variáveis se comportam na sua mudança de estado. E aí, no final, eu irei mostrar algumas aplicações práticas desse algoritmo que nós vamos desenvolver. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto aqui, nós temos um projeto do tipo Console Application, porque nós não iremos precisar de uma interface gráfica. Eu irei mostrar o comportamento desse algoritmo e como nós iremos desenvolver. Ok? Qual vai ser o nosso grande desafio agora? Irei falar um pouco sobre a sucessão de Fibonacci, também conhecida como uma sequência de Fibonacci. Ela, na verdade, ela é uma sequência de números inteiros que começa, como está descrito, começa normalmente por 0 e 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois números anteriores. Se a gente olhar ali o exemplo, nós vamos ver que ela começa com 0 e 1, conforme está descrito, depois 1 mais o anterior, 2, mais o anterior, 3. E 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8, 8 mais 5 é igual a 13 e assim vai por diante. Essa é conhecida como a sequência Fibonacci. Mas o que ela tem a ver com a programação? Essa sequência ela também é conhecida como a matemática utilizada pela natureza. Vamos olhar um pouco aqui com mais detalhes. Então, essa sequência ela vai acrescentando e sempre somando com seu valor anterior, gerando uma espécie de caracol, né? Um efeito muito interessante. Se você olhar no universo, as nossas galáxias são calculadas assim também. A natureza utiliza essa sequência para fazer esse tipo de movimento. Olha como é o furacão. Tudo utilizando a sequência Fibonacci. E como isso funciona na programação? Bom, primeiro ponto, nós iremos criar a nossa variável. Aqui eu consigo imaginar pelo menos 3 variáveis que eu vou declarar. O primeiro ponto para eu declarar uma variável é dizer o tipo dela, porque a linguagem de programação C# é fortemente tipada, ou seja, toda variável tem que ter um tipo e só pode receber esse tipo que eu declarei. Então, como é uma sequência que soma, que envolve cálculos, nós iremos criar uma variável chamada n1, que recebe o valor de 0, ponto e vírgula, e uma variável do tipo inteiro chamada n2, que recebe o valor de 0, ponto e vírgula, e uma terceira que vai servir de soma, né, vai receber a soma, que vai iniciar o valor de 0 também. Aqui eu já consigo inicializar ela com o valor de 1, que vai nos adiantar já alguns processamentos que eu vou explicar no futuro. Agora eu quero repetir esse meu cálculo. E para repetir, nós utilizamos uma palavra-chave chamada for, que é o nosso laço de repetição. E eu vou explicar como ele funciona. Você digita for, abre parêntese e declara uma variável, que essa variável vai ser utilizada para fazer o controle de interação. Interação é a repetição. Então eu coloco var i igual a 0, eu inicio sempre essa variável e aqui eu faço a minha condição para repetir meu código. Então no caso, enquanto i for menor igual a 9. Por que 9? Porque i começa com um valor de 0. Eu posso colocar 1 enquanto i for menor igual a 10. Ponto e vírgula. Pronto. O próximo ponto é incrementar o i. Ele faz uma espécie chamada de autoincremento. Mas como funciona isso? Bom,
eu vou inicializar meu código aqui. E tudo que tiver entre a linha 14 e 15, ele vai repetir até essa condição for verdadeira. Para que essa condição seja verdadeira, eu tenho que auto-incrementar esse i aqui, para ele sempre fazer essa pergunta se i é menor ou igual a 10. Então, esse auto-incremento é a mesma coisa que eu falar aqui no final do meu código e colocar assim, ó, i é igual a 1 mais i. Então, ele vai executar o 14 e o 15 e vai ficar somando o i e jogando dentro da variável i. Na próxima pergunta que ele fizer, o i já não vai ser mais 1, vai ser igual a 2. Por quê? Porque o valor de i aqui, 1 mais 1, vai ser igual a 2. Então, ele vai fazer essa repetição até ele chegar na condição for falso. Ou seja, quando o i for igual a 11. Quando o i for igual a 11, ele vai parar. Então, por isso, eu tenho que auto-incrementar o i. Então, se eu colocar aqui, ó, console.writeLine, que é para escrever na tela, e falar assim, ó, o valor de i é igual, aí eu faço uma espécie de soma. Eu estou somando um texto com o meu número, então ele vai juntar. Ou eu faço uma técnica chamada interpolation, que é cifrão. Você não precisa entender muito bem como funciona isso, né? Eu só segue aqui e coloco o cifrão e faço um interpolation, ou seja, eu misturo o meu texto com o número, com a minha variável, e coloco aqui o valor de i, coloco 2 pontos, e no final do código eu vou colocar um console read key só para ele não abrir o meu aplicativo e já fechar. Então eu coloco esse read key aqui para ele só fechar meu aplicativo quando eu digitar qualquer tecla. Então vamos ver como ele funciona aqui. Vou dar um play. E ele vai repetir 10 vezes. Ou seja, quando o i for igual a 11, esse valor aqui é falso. Então ele para. Então o i ele é essencial para eu controlar a minha repetição. É aqui que eu vou dizer quantas vezes o meu código vai repetir. Bom, sabendo disso, eu vou repetir meu código 10 vezes aqui. E aí nós vamos fazer a nossa sequência, né? Que o nosso próximo desafio agora é saber um pouco do nosso algoritmo e nós vamos utilizar a sequência Fibonacci para isso. Mas isso é uma área da matemática. Será que isso realmente eu vou utilizar no meu dia a dia? Vamos sim, eu vou explicar onde é que é feito isso no dia a dia, né? Como trabalham utilizando essa sequência. A sequência Fibonacci, eu peguei essa informação do Wikipedia, né? Wikipedia, e ela é também conhecida como a sucessão Fibonacci, também é conhecida como sequência Fibonacci, que é uma sequência de números inteiros, ou seja, nós temos aqui duas variáveis inteiros, começando normalmente por 0 e 1, eu coloquei aqui 0 e 1, no qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Então nós vamos fazer uma sequência de 10 repetições e os dois anteriores eles vão somar para dar o valor do próximo. Beleza? Então, primeiro nós vamos colocar aqui a variável soma, vai ser igual a n1 mais n2. Até aqui é uma soma inofensiva, né? Se eu mandar repetir aqui, ele vai ficar somando várias vezes a mesma soma, não vai acontecer alteração nenhuma. Mas eu não quero isso, eu quero que ele soma os dois anteriores. Então, para isso, a mágica começa aqui. Eu falo que n2 vai ser igual a n1 e n1 vai ser a minha soma, que é os dois números anteriores mais o próximo. Então, coloco aqui soma. Mas vamos entender o nosso código mesmo em câmera lenta e vamos saber como funciona isso em passo a passo. Para isso, eu coloco um cara chamado breakpoint, que é uma bolinha vermelha aqui, ó, clico aqui. Significa que eu vou deixar meu código em câmera lenta. Quando eu der um play aqui, ele vai executar no modo debug, está escrito aqui, e ele vai parar exatamente onde eu quero. E isso é extremamente importante para um programador,
depurar ou debugar, é a mesma coisa, o seu código, porque as variáveis elas sofrem variações. E para isso eu consigo depurar o meu código. Vou dar o play aqui para entender um pouquinho melhor. Bom, o meu código parou exatamente onde eu pedi e eu consigo, apertando o F10, e step step, ou seja, passo a passo do meu código. Então eu passo o mouse por cima, eu vejo que o N1 é igual a 1 e N2 é igual a 0 e soma é igual a 0. Aqui eu consigo, de forma mais precisa, ver a minha inicialização do meu laço de repetição e eu começo a fazer as perguntas. O I recebe o valor de 1 e o I é menor ou igual a 10? 1 é menor ou igual a 10? Sim, então ele vai executar aqui a minha aplicação. Aqui ele faz uma soma normal, que é 1 mais 0, soma vai ser igual a 1, e aqui que começa a grande mágica. Mas vamos entender isso de forma mais precisa no passo a passo que eu fiz aqui. Bom, olhando aqui para a esquerda, eu fiz um chamado teste de mesa. Eu repeti a nossa lógica e coloquei ela em repetições. Bom, a nossa repetição aqui que nós colocamos é soma é N mais N1 mais N2, e N2 vai receber o valor de N1 e N1 vai receber o resultado dessa soma. Agora, nesse exato momento, nós estamos nessa primeira repetição, que soma é igual a 1 mais 0, e N2 agora vai receber o valor de 1, e N1 vai receber o valor da soma. Então, se eu passar aqui o mouse em cima de N1 e N2 é 0, e N1 é o valor de 1. Ele vai receber agora esse valor. Passo o mouse aqui, agora N1 recebe o valor de 1. E N1 vai receber o valor da soma. Nesse caso é 1 mais 0. No segundo laço de repetição, eu vou perguntar se I, que é igual a 2, 2 é menor ou igual a 10. Sim, ele continua fazendo o meu laço, conforme nós vimos anteriormente. Só que agora começa um pouquinho a mudança, porque vai ser 1 mais 2. Então, soma já vai receber o valor de 2, conforme nós estamos aqui, ó, 1 mais 1. E N2 recebe o valor de 1, conforme nós estamos vendo na segunda repetição, e N1 recebe o valor da soma, que é 1 mais 1. Então, agora vai ser 2. Na terceira repetição, já começa a fazer o processo que é 2 mais 1, ou seja, N1 está com o valor da soma anterior, que é mais o próximo número, que é 3. Então, soma vai ser igual a 3. E assim por diante. Na quarta repetição, já vai ser soma, vai ser 3 mais 2. N2 recebe o valor de N1, que é 3, que é a soma anterior. E N1 recebe já um novo valor, que é 5. Soma é igual a 5. N2 é igual a 3. E N1 é igual a 5. Nesse modo, eu consigo já desvendar a sequência Fibonacci. Vamos imprimir em cada interação. Coloque ponto write NN. Vamos fazer o nosso string interpolation, que é o cifrão. A sequência é 2 pontos e eu coloco entre chaves a minha variável que eu quero imprimir, no caso, soma. Coloco um ponto e vírgula. Vamos dar o play. Vou tirar o breakpoint, clicando novamente na bolinha e dar o play aqui de continue. E olhando aqui, ele vai dar exatamente o que nós falamos. 1, 2, 3, 5, 13 até 8, 9. Com isso, nós aprendemos a declarar uma variável, aprendemos a fazer o nosso laço de repetição, o nosso string interpolation e o mecanismo aqui de variação das variáveis, as mudanças de estado de uma variável. Mas isso é realmente utilizado no dia a dia? Sim, esse processo que nós vimos aqui de declarar, de fazer laço de repetição,
nós fazemos com muita frequência no nosso dia a dia. Mas a sequência Fibonacci ela é mais utilizada em termos de layout, de design. Você olhar aqui, ela faz esse desenho, que é parecido com um caracol. Né? O universo, a matemática da natureza utiliza também esse mesmo conceito para fazer as galáxias. Os furacões também são assim. E algumas logomarcas são feitas utilizando a sequência Fibonacci. Até o jogo, né, alguns personagens de jogos são feitos utilizando essa simetria, né, essa sequência Fibonacci. Bom, com isso a nossa aula fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida podem colocar no comentário, ok? Até a próxima aula.